Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de revisão para a prova da CPA 10. Nesse vídeo aqui eu vou estar respondendo algumas questões que pode estar aparecendo aí na sua prova, inclusive questões que literalmente caíram em provas recentes, tá? Então vai te ajudar bastante na hora que você for terminar o seu estudo, ou então você já tem a prova aí muito próxima, tá querendo rever alguns pontos, a gente vai fazer aqui, tá? Eu abri aqui o meu site, profcapriata.com.br, e aí eu vou estar clicando aqui em continue só para eu ter acesso ao curso, né? Deixa eu clicar aqui em retomar teste, e aí eu vou começar realizando algumas questões, beleza? As questões eu já tinha selecionado previamente, então já vou clicando aqui na sequência. Eu vou começar respondendo essa questão aqui de número 8, a questão 10886. Questão 10886. O Código ANBIMA de Distribuição de Produtos de Investimentos tem como objetivo estabelecer princípios e regras para a distribuição de produtos de investimentos, visando, entre outros itens, elevar a transparência no relacionamento com os investidores e a padronização dos procedimentos. Qual das instituições abaixo está dispensada de observar o disposto referido no código? Eu abri, inclusive, o código já aqui pra gente, tá? Isso aí você tem no material disponibilizado, tem lá todo o resumo que você precisa, mas eu vou abrir diretamente o código para você ver já aqui, ó. Tá? O código ele tá aqui, eu já digitei, dei um Ctrl F aqui, middle, só pra gente já chegar na resposta, ó. Tá aqui no parágrafo 5º, as instituições participantes estão dispensadas de observar o disposto no Código de Distribuição de Produtos de Investimentos para União, Estados, Municípios, Distrito Federal e pessoa jurídica dos segmentos classificados como Middle e Corporate. Beleza? Exatamente isso que a gente está querendo na questão. Então a resposta é a letra B. Eu vou mostrar uma classificação aqui do que vem a ser essa pessoa jurídica Middle e Corporate. Eu só atentar vocês a uma outra coisinha aqui antes, ó. Tá vendo que as instituições estão dispensadas de observar o disposto no código também, ó, caderneta de poupança. Beleza? Lembra que a ANBIMA ela não considera poupança como sendo um investimento. Então não precisa seguir o código de distribuição de produto de investimento. Eu coloquei aqui já no Word, né? Coloquei aqui a classificação, vou dar um zoom aqui pra gente ver, ó. Isso daí também tá na resposta comentada dessa questão, ó. Segmento de mercado que reúne empresas consideradas de médio porte. E aí no Brasil nós temos a classificação feita pelo BNDES e também pelo IBGE. A gente não precisa saber esses valores aqui para a prova, tá? Mas é só para você ter uma noção do que é esse middle. Às vezes a gente vê, aí fica viajando ali, né? Sem entender muito bem. Ó, são empresas de médio porte, o nome já diz middle, então médio porte, com faturamento entre 4,8 milhões e 300 milhões. Aí o IBGE ele já classifica de outra forma, né? Ele classifica as indústrias de 100 a 499 empregados como médio porte, e se for de comércio e serviços, de 50 a 99 empregados. Aí quando a gente pega aqui esse segmento corporate, ó, banco voltado para clientes corporativos, especializado em atender bancos, empresas e até mesmo governo. Então lida com grandes quantias de dinheiro. Não tem aqui um valor para a gente ter que entender. Beleza? E dentre outros produtos oferecidos tem assessoria para fusão, aquisição, reestruturação financeira, administração de fundos, empréstimos, emissão de debêntures e também ofertas públicas iniciais de ações. Então, assim, essa é a definição para a gente só entender por que vem a ser essa resposta. Eu mostrei direto lá no código para vocês, beleza? Então, letra B. Então, joia, agora eu vou aqui pegar o simulado 4, tá? Vou pegar esse aqui, ele tem em torno de 50 perguntas, e eu vou lá na questão de número 32, tá? Aproveitando, eu já peço para que você deixe aí a sua inscrição, para você nunca perder um conteúdo novo, tá? E se você gostar do vídeo, claramente, deixa o seu like também. Questão 10.607. O administrador de um fundo de investimento é responsável por registrar o fundo na CVM, gerir os investimentos do fundo, captar recursos de investidores ou distribuir as informações financeiras do fundo. Essa questão é bem simples, né? Administrador, a gente lembra que é o responsável legal pelo fundo, então o objetivo dele é registrar o fundo na CVM. Quem faz a gestão dos investimentos do fundo é justamente quem? O gestor, né, que é o responsável por comprar e vender os ativos que vão compor o patrimônio daquele fundo. Quem capta recurso de investidores, esse daqui é o distribuidor, e quem distribui as informações financeiras do fundo, também o distribuidor. Ok? Então, resposta aqui, letra A, registrar o fundo na CVM. Bem tranquila essa questão. Joia, então vamos agora para a próxima questão. Vou pegar aqui a de número 33, questão 10.608. Os ativos em que um fundo de investimento investe são considerados de propriedade. Então, deixa eu só apagar isso daqui.
Beleza. De quem que é a propriedade dos ativos de um fundo de investimento? É do banco que administra, são dos cotistas, do custodiante ou do gestor? O banco que está realizando aquela administração, ele simplesmente administra um recurso que é considerado um recurso de terceiros, né? Por isso que a gente fala que fundo de investimento é gestão de recursos de terceiros. Então não é propriedade do banco. O banco não pode utilizar aquele dinheiro para, sei lá, realizar um empréstimo. Ele vai ter que usar aquele dinheiro justamente para comprar os ativos para compor o patrimônio do fundo. Então não é propriedade do banco administrador. É propriedade de quem? Dos cotistas, que são as pessoas que realmente estão aportando dinheiro ali naquele fundo de investimento. Custodiante é onde fica a guarda dos ativos que compõem o patrimônio do fundo. Então lembra que o gestor ele faz o quê? O gestor ele recebeu dinheiro, né? Aqui está o gestor. Ele recebeu ali o recurso dele, ele vai pegar esse recurso e ele vai comprar os ativos para compor o patrimônio do fundo. Esses ativos não necessariamente precisam ficar guardados no banco que está administrando aquele fundo. Ele pode ser guardado em um outro banco, né? Então o custodiante ele faz a guarda desses ativos. E o gestor é o cara que faz exatamente isso, a compra e a venda dos ativos. Beleza? Então propriedade dos cotistas, a resposta é a letra B. Vamos então aqui para a próxima questão, essa aqui 10.204. Questão 10.204. O número de cotas de um fundo de investimento aberto diminui em determinado dia C. Então, ó, o número de cotas a gente pode sempre chutar aqui, né? Eu vou dizer que esse fundo aqui ele tem uma quantidade de 100 mil cotas. Quando que ele vai diminuir? Letra A, quando ocorrer desvalorização do fundo? Falso, quando ocorrer desvalorização do fundo é o preço dessa cota que vai cair, né? O valor dela. Então, letra A está falsa. Ocorrer desvalorização dos ativos do fundo, se os ativos do fundo que compõem lá o patrimônio dele desvaloriza, é o preço também que cai. Aqui está pedindo a quantidade de cotas. Né? Houver mais resgates do que aplicações, houver mais aplicações do que resgates. Então vamos pensar a seguinte situação, ó, tem uma pessoa aqui, ela está com dinheiro, e ela pega esse dinheiro e ela resolve aplicar em um fundo de investimento. Fundo de investimento. Quando ela manda esse recurso aqui, o gestor ele faz o quê? Ele compra ativos. E aí, quando ele compra ativos, ele entrega o que em troca para essa pessoa? Ele entrega cotas, né? Então, toda vez que tem um aporte de recurso no fundo, há emissão de novas cotas. Então, o gestor emite novas cotas quando a gente fala de um fundo aberto. Lembra que fundo aberto ele tem quantidade ilimitada de cotas, perfeito? Beleza, então ele foi lá e emitiu novas cotas. Agora, se essa pessoa, passado um tempo, ela vai lá e solicita o resgate, o que o gestor vai ter que fazer? Ele vende os ativos, consequentemente vai entrar dinheiro ali para ele, e aí ele pega esse dinheiro e repassa para essa pessoa. Automaticamente essa pessoa ela estaria devolvendo as cotas, né? Então, quando que vai ocorrer uma diminuição do número de cotas? Se houver mais resgates do que aplicações, porque quando a gente aplica, tem novas cotas sendo emitidas. Quando a gente resgata, tem cotas deixando de existir. Beleza? Então, diminuiria a quantidade de cotas. A resposta aqui, letra C. E aí, dando prosseguimento, vamos pegar aqui a questão 35, questão 10.609. O número de cotas que o investidor possui em um fundo de investimento diminui quando? Aí você vai falar, poxa, William, a questão é igual àquela que a gente acabou de fazer. Não é igual, tá? Aquela questão a gente teve que saber o quê? Teve que saber que quando ocorre mais resgates do que aplicações, o número de cotas cai. Só que aqui você vai ver que não tem essa alternativa. Então tem alguma outra forma do número de cotas reduzir. Então, ocorrer desvalorização do fundo? Falso, a gente sabe que teve desvalorização do fundo, o que acontece é o preço daquela cota desvalorizar. Houver recolhimento de imposto de renda na forma de come-cotas? Essa é a resposta correta, né? Lembra que o imposto de renda, ele recebe justamente esse nome de come-cotas porque ele vai lá e sempre reduz a quantidade de cotas, ele sempre come um pouquinho das suas cotas. Tá? Aqui na letra C fala ocorrer desvalorização dos ativos. Isso está falso. Fizer mais aplicações do que resgates também está falso. Eu expliquei na questão anterior, né, como que funciona. Mais aplicações são mais cotas sendo emitidas. Beleza? Então, a resposta dessa aqui bem tranquila, letra B. Continuando, então, vamos pegar mais umas questões aqui. Questão 10.610. O investidor solicitou o resgate de suas cotas antes de transcorridos 60 dias de sua aplicação e perdeu rentabilidade acumulada. Essa característica é de um fundo. Pessoal, sempre que falou
que a pessoa ela fez um resgate e ela perdeu rentabilidade, não importa se é 60 dias, 30, 90, tanto faz. A gente está falando de fundo com carência. Tá? Nessa questão, eles deram a carência de 60 dias, mas poderia ser qualquer outro valor. Tá? Então não vai pensar que todo fundo com carência são 60 dias. Não, negativo. Você só tem que saber que investidor solicitou resgate, perdeu a rentabilidade, quer dizer que ele estava aplicando em um fundo com carência. Ele tinha que esperar passar esses 60 dias para ele poder resgatar sem perder a rentabilidade. Ele pode resgatar antes, mas vai perder a rentabilidade. Essa é a característica desse tipo de fundo. Tá? Sem carência não existe essa perca de rentabilidade, obviamente. Fundo fechado é aquele que eu só posso resgatar ou no final da liquidação do fundo, né, que aí realmente o fundo pegou e acabou, não existe mais, eu vou resgatar, ou caso eu coloque alguém para entrar no meu lugar, né, eu vender minhas cotas e alguém comprar. E fundo exclusivo é aquele destinado para somente um investidor, que é o investidor profissional, que é aquele que tem no mínimo 10 milhões em aplicações financeiras e que ateste por escrito a sua condição de investidor profissional. Tem que atestar por escrito, ok? Então, a resposta dessa, ficamos com a letra A. Dando prosseguimento, então, vamos pegar aqui agora a questão. Questão 10.097. Considere um fundo com data de conversão de cotas em D+0 e data para pagamento do resgate em D+3. Nesse caso, a contar da data de solicitação, o cálculo do valor das cotas é realizado. Pessoal, como que você faz esse tipo de questão? Ó, presta atenção aqui. Quando a gente fala data de conversão, eu estou querendo dizer a mesma coisa de data de cotização. Eu fui lá, cliente, eu apliquei meu dinheiro em um fundo de investimento, consequentemente eu recebi em troca cotas. Quando eu solicito a venda, né, vou colocar só a letra V de venda, a venda dessas cotas, o que, que vai acontecer? Essa data de conversão nada mais é do que o tempo que vai demorar para a cota ser transformada em dinheiro. Né? Então, nesse caso aqui dessa questão, está dizendo que a data de conversão é em D+0, ou seja, se eu vender minhas cotas hoje mesmo, ela já vai ser convertida em dinheiro. Só que aí detalhe, o fato dela ter sido convertida em dinheiro não significa que eu vou receber o dinheiro já em conta, ela simplesmente foi convertida. Quando que eu vou receber o dinheiro em conta, né? No prazo de liquidação, que nesse caso aqui está dizendo que é em D+3. Então esse dinheiro ele ficaria parado durante 3 dias e aí lá no terceiro dia, né, em D+3, eu de fato receberia esse dinheiro. Só que aí nessa questão ele está pedindo que, ó, o cálculo do valor das cotas é realizado quando? Ele é realizado exatamente no momento que ela foi convertida para dinheiro. Tá? Então, quando eu vendi ela aqui, eu vou ter vendido por um preço, digamos R$10 cada cota. É esse preço aqui que foi convertido em dinheiro. Então, nesse caso, eu vou saber no mesmo dia. Beleza? D+0, mesmo dia. Resposta, letra D. Muita gente confunde essas questões porque não sabe o que é o prazo de conversão, que também pode receber o nome de cotização, e o prazo de pagamento, que também pode receber o nome de liquidação. Então, atente-se a isso, já anota essas dicas aí também. Continuando aqui então, vamos pegar agora essa questão. Questão 10.611. Considere um fundo com data de conversão de cotas em D+0. Então, de novo, parecidíssima, né? Só que vai pedir outra coisa aqui agora. Então, vamos lá, ó. Cota, ela vai ter que ser convertida em dinheiro. Qual que é o prazo para ela ser convertida em dinheiro? Nesse caso aqui, ó. Fundo de data de conversão de cotas D+0. Então, no mesmo dia, ela vai ser convertida em dinheiro. E o resgate, a mesma coisa, vai ser pago quando? D+3. Nesse caso, a contar da data de solicitação, o pagamento do resgate é realizado. Então, o pagamento do resgate é realizado após 3 dias úteis. Ok? D+3. Resposta, letra B. Super tranquila essa aqui. Continuando então, vamos fazer mais questões aqui, né? Bastante questões aí sobre fundo de investimento. Então, quem está com dúvida nesse módulo em específico já vai estar ajudando bastante, beleza? Questão 10.612. Considere um fundo com data de conversão de cotas em D+1. Mais uma para a gente treinar, né? Isso daí é bom. Então, cotas, data de conversão em dinheiro. Nesse caso, D+1. E data para pagamento do resgate, esse dinheiro só cai na minha conta em D+4. Nesse caso, a contar da data de solicitação, cálculo do valor da cota que servirá de base para pagar o resgate é realizado. Então, cálculo do valor da cota. Como eu vou vender minha cota e ela só vai ser transformada em dinheiro depois de um dia útil, né, em D+1, o cálculo do valor dela vai ser realizado no dia seguinte.
um dia depois D mais 1. Então, super tranquila também essa questão. Resposta letra A. Beleza, vamos continuar então. Vamos para a próxima. Questão 10.613. Para atender às solicitações de resgate que ocorrem em determinado dia, o gestor de um fundo comprará ativos, venderá ativos, irá realizar RED dos ativos, tomará empréstimo para o fundo. Falou que eu vou resgatar, isso é muito simples, né? Pessoa quer resgatar o dinheiro de volta, o gestor daquele fundo, obviamente, ele vai ter que fazer o quê? Vender os ativos. Aqui tinha os ativos, ele vai ter que vender esses ativos para transformar eles em dinheiro e aí dar o dinheiro para aquela pessoa. Tá? Então, sempre que você solicita resgate, o gestor faz venda dos ativos. Ele compra ativos quando a pessoa aplica o dinheiro no fundo. Aplicou dinheiro no fundo, aí beleza, o gestor pega o dinheiro que foi aplicado e vai lá e compra os ativos. Ah, William, o que é esses ativos que você está falando? Depende do fundo. Se for um fundo de ações, são as ações que ele vai comprar. Se for um fundo, por exemplo, simples, vai ser os títulos públicos, né? Então vai depender de cada classe dos fundos. Quando fala que irá realizar RED, não tem nada a ver, né? RED significa proteção, que por sua vez pode também aparecer segurança e também previsibilidade de fluxo de caixa, tá? Então nada a ver com o que o enunciado pediu. E tomará empréstimo para o fundo também nada a ver. Então resposta letra B. Então, bora para a próxima. Agora eu vou pegar essa aqui, 43, tá? Que eu também queria responder ela com vocês. Vamos lá, questão 10.650. Os recursos captados em uma oferta de ações de uma companhia são direcionados para os acionistas da empresa no caso de oferta primária, secundária, ordinária ou preferencial. Então, vamos lá, pessoal. Lembra do processo de underwriting, que é o processo de abertura de capital de uma empresa. Eu tenho aqui a empresa... vamos desenhar ela aqui. Ela vai lá e contrata um banco ou uma corretora de valores, corretora de títulos e valores mobiliários, para realizar a oferta pública inicial de ações. Aí o banco ele vai lá, né, faz o processo de book building, quer ligar para os clientes, formar os preços, tem toda aquela questão de distribuição de lote suplementar, quantidade adicional e por aí vai. Beleza. Enfim. Foi lá, abriu capital. Quando a empresa vai negociar pela primeira vez as ações, né, depois que foi feito aqui o IPO, que é a oferta pública inicial, a gente vai negociar essas ações no mercado, que ele é chamado de mercado primário. É a primeira vez que as ações são negociadas. Primário, né, não primários. Beleza. Como é a primeira vez que a ação é negociada, obviamente que a pessoa que está comprando essa ação, ela vai estar dando dinheiro para quem? Para a empresa. A empresa vai captar recursos. Porque senão, por que a companhia vai abrir capital na bolsa se não é para captar recursos? Então, o mercado primário, ele entra dinheiro para a companhia. E aí, depois que essa pessoa, né, ela já ficou ali determinado prazo com a ação, se ela quiser vender essa ação, aí ela vende a ação no mercado que ele é chamado de secundário, que é justamente o mercado de bolsa de valores. Beleza? E aí, nesse mercado secundário, não tem entrada de dinheiro para a companhia. Ó, X, não tem entrada de dinheiro. Então, aqui pergunta, os recursos captados em uma oferta de ações são direcionados para os acionistas da empresa no caso de oferta primária ou secundária, né? Ordinária e preferencial, nada a ver. Isso daqui é a classe das ações. Tem ação ordinária, que é aquela que dá direito a voto, e ação preferencial, que é aquela que te dá preferência no recebimento dos dividendos. A resposta aqui é a letra B, tá? Pegadinha, porque aí você fala, mas por que secundária? Olha, pessoal, os recursos são direcionados para os acionistas da empresa. Não tá falando que o recurso ele é direcionado direto para a empresa. Tá? Os acionistas, eles negociam as ações aonde? Ó, aqui no mercado secundário. No mercado de bolsa, é um acionista comprando ações de outro acionista, pessoas comprando, pessoas vendendo. Então, a resposta aqui nesse caso é a letra B. Joia, continuando, vou pegar agora aqui a questão 45, questão 10.651. Em uma operação com ações, os emolumentos são despesas cobradas. Lembra que comprei uma ação, eu vou pagar taxa de corretagem ela vai para a corretora, tá? Aí eu vou pagar também emolumentos. Só que esses emolumentos, ele é para quem? Para bolsa de valores. Tá? Sempre que eu fizer uma operação com ações, vou ser cobrado 0,035% do valor financeiro. Esse é o valor do emolumento e ele serve justamente para as despesas com a bolsa de valores. Então, a resposta aqui é a letra D de dado, ok? Nada a ver agente fiduciário, que é o representante dos debenturistas, corretora, se fosse taxa de corretagem, beleza, e custodiante também nada a ver.
Prosseguindo, agora vamos pegar a questão 47 aqui. Questão 10652. Letras de crédito imobiliário LCI podem ser emitidas por bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário. Vamos deixar aí. Bancos comerciais e companhias securitizadoras, essa daqui ela já está falso. Quando a gente fala de companhias securitizadoras, eu estou querendo dizer o quê? Aquelas empresas que elas podem emitir CRI e CRA, tá? Certificado de recebíveis imobiliários e certificado de recebíveis do agronegócio. É isso que essa empresa faz, ela não emite LCI, então aqui a B já está falsa. Sociedades de crédito, financiamento e investimento, o que é uma SCFI, né? Lembra que eu já falei para vocês sobre isso? SCFI, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Essas são as famosas financeiras. Financeiras captam recursos através de letras de câmbio e também de CDB, tá? E companhias hipotecárias. Então, nesse caso aqui, não vai poder emitir uma LCI. E aí nós temos aqui a letra D, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento de novo, companhia securitizadora, a gente já sabe que não pode, então sobra aqui a letra A. Banco comercial pode, banco múltiplo com carteira de crédito imobiliário também pode emitir LCI. Vamos para a próxima então, agora aqui a 48, questão 10653. Letras de crédito do agronegócio LCA podem ser emitidas por banco de investimento, pode emitir uma LCA, companhia securitizadora, empresas do setor agro, usinas de açúcar e álcool. Banco de investimento pode emitir uma LCA, bem tranquilíssima essa questão, tá? Securitizadora a gente já sabe que não. Empresas do setor agropecuário, não. LCA e LCI são títulos bancários, os bancos emitem, tá? E usinas de açúcar e álcool, poxa, essa daqui nem tenho o que comentar, né? Então, resposta letra A. Beleza, agora eu vou pegar e eu vou aqui para o simulado 5, vamos responder mais algumas perguntinhas aqui só, tá, pessoal? Aí depois a gente finaliza. Ó, se você quiser ter acesso a esse material que está 100% completo, atualizado, conforme o último programa detalhado da Ambima, acessa aqui o meu site, tá, pessoal? É só você digitar aqui, ó, profcapriata.com.br. Já vai aparecer o site aí para você e aí você escolhe o curso que você está querendo se matricular, tá? Aqui tem todas as informações, eu vou mostrar aqui da CPA 10 rapidamente, só para você ver como que funciona, tá? Clica aqui em pré-visualizar esse curso. Você tem as informações do currículo inteiro do curso, que é o que a gente está vendo aqui, né? Quando você navega aqui nessas sessões aqui. Então você tem o currículo todo, a quantidade de aulas, as perguntas frequentes, você pode estar clicando aqui. Na descrição eu explico aqui todos os benefícios, para que serve, tem as perguntas frequentes, depoimento dos alunos que já foram aprovados, que já estudaram comigo, beleza? Então considere se inscrever aí no curso também, para você conquistar de vez a sua CPA 10. Vamos voltar aqui então, simulado 5, eu quero pegar agora a questão aqui de número 3. Questão 10553. Os investidores estão migrando da poupança e comprando dólares no mercado. Quem vai intervir nesse tipo de situação? Pessoal, quando a gente fala que eles estão migrando da poupança, ou seja, está tirando o dinheiro que está parado na poupança lá no banco e começaram a comprar dólares. A gente está falando do mercado cambial. Quem faz política cambial é o Banco Central do Brasil, tá? Não é o Conselho Monetário, ele não intervém, tá? E o Conselho Monetário simplesmente cria as regras, tá? Quem está intervindo aqui é o Banco Central. A Ambima muito menos, CVM muito menos, beleza? Então, resposta letra D. Vamos para a próxima questão aqui então. Questão 10554. Qual sistema utilizado para transferir recursos entre agentes econômicos com o objetivo de reduzir o risco sistêmico? Lembra que quando a gente fala de risco sistêmico, eu estou querendo dizer aquele risco que é proveniente do sistema como um todo. É impossível você diversificar esse risco. O melhor exemplo que nós temos é justamente o quê? O Covid-19, né? Quando veio a pandemia, não teve nenhum mercado que se safou. Todos os mercados entraram em queda. É um risco que atingiu todos os setores da economia. As economias foram paralisadas. Tem como eu reduzir esse risco diversificando? Por exemplo, comprando ativos de vários setores? Não tem, porque afetou todos os setores. Então, qual sistema que ele é utilizado para transferir recursos entre agentes? Quando a gente fala entre agentes, eu estou querendo dizer o quê? Entre pessoas superavitárias e pessoas deficitárias, ó, superávit, e eu vou colocar aqui déficit, tá? Pessoa que tem superávit, ela ganha
mais do que ela gasta, então ela tem dinheiro sobrando. Consequentemente, ela tem que aplicar esse dinheiro. E o déficit é aquela pessoa que gasta, né? Ela está negativa, ela gasta mais do que ela recebe. Então ela precisa pegar emprestado. Então qual é o sistema que faz a transferência de recursos entre esses agentes, com o objetivo de reduzir o risco do sistema? É o sistema de pagamentos brasileiro. Não é o sistema financeiro nacional, tá? O sistema financeiro nacional, ele simplesmente existe, ele faz a intermediação financeira, né? Um dos objetivos dele, mas o sistema que é usado para transferir de fato os recursos é o sistema de pagamentos brasileiro. Então aqui a resposta é a letra B. Tá? A CETIP, ela é uma câmara de títulos privados, hoje em dia ela já foi fundida lá com a Bolsa de Valores, que deu origem à B3. Tá? E ela faz liquidação de títulos privados. Selic faz liquidação de títulos públicos. Próxima questão então, vamos pegar mais uma aqui. Questão 10565, com relação à lavagem de dinheiro, incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, os converte em ativos lícitos. Letra B. Incorre em pena menor quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, os converte em ativos lícitos. Ó, vai incorrer em pena menor. O que era a pena para quem lavava dinheiro? Primeiro, 3 a 10 anos, que aquela pessoa ela pode ficar reclusa, mais uma multa que ela vai pagar limitada ao teto de 20 milhões de reais. Então essa pessoa ela vai ter uma pena menor se ela tentar ocultar ou dissimular a utilização de bens e tentar converter eles em ativos lícitos? Não, falso. Essa aqui tá falso. Não vai ter pena menor, é a mesma pena. O procedimento de Know Your Client, conheça o seu cliente, não auxilia na prevenção de lavagem de dinheiro. Falso, tá? O Know Your Client, ele serve justamente para ser um controle interno. Porque quando você conhece o seu cliente, você consegue fazer o que, basicamente? Você consegue descobrir qual que é a renda da pessoa, qual que é a profissão da pessoa, né? Você pega toda a questão de dados daquela pessoa, endereço daquela pessoa, perfil de risco daquela pessoa. Então, auxilia, sim, na prevenção da lavagem de dinheiro. Uma das formas de se evitar a lavagem de dinheiro é utilizando o princípio da barreira da informação. O que é essa barreira da informação? É aquele famoso Chinese Wall, que você evita fazer o quê? Informações de recursos de terceiros passe para informações de recursos próprios, tá? Que serve, por exemplo, para evitar práticas de insider trading, que seria a utilização de informação privilegiada para você oferir lucro. Isso daqui não é uma das formas de se evitar a lavagem de dinheiro, é uma das formas de se evitar conflitos de interesse. Então a gente sobra na letra A, ó, incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, os converte em ativos lícitos. Então, a partir do momento que você tentou ocultar a origem dos seus recursos, você já pode ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Então, a mesma pena, 3 a 10 anos, tá? Mais a multa. Resposta letra A. Então, joia, pessoal. Por hoje eu fico por aqui, tá? Respondi várias questões aí da CPA 10 para vocês, questões que vêm aparecendo em prova, então anote todas elas, vão fazendo aí os resumos, isso é muito importante. Eu sempre gosto de dar as dicas pro aluno, né? Quando você está estudando, o ideal é, faça, por exemplo, o módulo 1 inteiro, depois faz as questões do módulo 1 para você fixar os conceitos e faça um resumo desse módulo. No módulo 2 a mesma coisa, faz resumo do módulo 2, aí depois você faz os exercícios, avança para o módulo 3 e assim por diante. Até você chegar no último, aí você vai unir todos os seus resumos, então você vai ter ali em torno de 7 resumos, né, 7 módulos. Você reúne tudo em um só, passa tudo a limpo de novo. Demora, né? É uma maneira que demora o estudo, mas é uma maneira que você com certeza vai entender o conteúdo. Tá? Então é a maneira certa para você evitar reprovar. E aí depois você começa a fazer os simulados, igual eu mostrei aqui para vocês, tá? E aí é a hora de realmente você pegar aqui, ó, e fazer todos os simulados. Nesses 3 primeiros, por exemplo, você pode sim olhar o seu resumo, não tem problema nenhum. Só que aí eu recomendo que nos últimos, que inclusive vai aumentando o nível de dificuldade, você pare de olhar o seu resumo, tá? Faça simplesmente com o que você já sabe. Beleza? Pessoal, se você gostou desse vídeo aí, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo aí, beleza? Então, ótimos estudos a todos. Do que precisar, pode me chamar. Vou deixar aí na descrição do vídeo o meu site e aguardo vocês até na próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos a todos, pessoal.